Tu pensa em Real Madrid na Champions e vem o que na cabeça? Um colosso, né, que bota medo em qualquer um. Mas até o Real Madrid já teve fases tenebrosas onde nem times menorzinhos ficavam com tanto receio de enfrentar os caras não. E tem mais, eles não foram os únicos, por isso hoje a gente vai te contar as histórias de 7 clubes gigantescos na Europa que tiveram alguns vexames consecutivos na Champions, temporada depois de temporada, passando vergonha. E vamos começar então justamente com o Real Madrid, que hoje em dia vai sempre bem na Champions, né? E a gente acaba vendo todo mundo usando aquela frase famosa da camisa pesa, né? Ficar como uma luva mesmo pro Real. Eles têm uma mística danada ali com a Champions, né? Um negócio quase transcendental, uma ligação ali quase mística com a competição. Mas você sabia que entre as temporadas 2004 e 2005 e 2009 e 10, o Real Madrid caiu não uma, não duas, mas 6 vezes seguidas nas oitavas de final? Pois é, em crise com 3 treinadores na temporada 2004-05, o Real Madrid dos Galácticos, comandado agora por Vanderlei Luxemburgo, encarou nas oitavas da UCL a Juventus, de um timaço com caras ali como Cannavaro, Nedved, Del Piero e Ibrahimovic. No primeiro jogo teve de tudo, né? Bola na trave, ataques perigosos dos dois lados e zagueiro decidindo, já que o Helguera garantiu 1 a 0 pro Real no Santiago Bernabéu. Só que na volta a Juve devolveu o placar com um golaço de meia bicicleta ali do Trezeguet e na prorrogação o Zalaeta marcou o gol da classificação bianconeira no finalzinho, acabando com o projeto galáctico do Lucha. E aí os torcedores do Real nessa época certamente lamentaram a eliminação, mas acharam que de repente, pô, foi só uma temporadinha que deu ruim, né? Até porque o Real Madrid tinha Ronaldo, Zidane, Figo e companhia, mas a Juve também tinha um timaço, né? Então beleza, bora tentar de novo no ano seguinte, só que de novo os Galácticos caíram nas oitavas, dessa vez pro Arsenal do Thierry Henry, que viria a ser finalista daquela edição, né, com o próprio francês marcando o único gol daquele confronto. E aí beleza, tenta novamente. 2006-2007, a queda nas oitavas do Real Madrid veio contra o Bayern de Munique. No primeiro jogo o Real até venceu por 3 a 2 com um show do capitão Raul, que marcou 2 vezes, né? Só que na volta o Bayern precisou de apenas 10 segundos para abrir o placar com o Roy Mackay, num domínio errado do Roberto Carlos, no que é até hoje o gol mais rápido da história da Champions League. E no final das contas, um 2 a 1 com gol de Lúcio, e o Bayern se classificou pelo critério dos gols fora de casa. E aí essa cena de eliminações nas oitavas já dava aquele gostinho ruim. O Real Madrid sempre caindo muito cedo. Só que ele tava caindo pelo menos pra gigantes, né? Pra clubes com excelentes jogadores e tal. Só que aí chegou na temporada 2007-2008 e os caras caíram nas oitavas pra Roma. Com todo respeito aos romanistas, não é uma equipe que tem aí uma tradição de ir muito bem na Champions. E tem mais, eles perderam os 2 jogos. Enquanto na temporada 2008-9 o carrasco do Real foi o Liverpool, de novo perdendo nos 2 jogos, sendo que em Anfield eles foram atropelados, tomando de 4 a 0 dos Reds. Meu amigo, ali parecia que o colosso Real Madrid tava com algo na Champions que simplesmente impedia eles de avançarem nas oitavas, né? Era como se essa mística atual do Real Madrid na Champions fosse ao contrário naquela época. E aí em 2009 e 2010 o Real Madrid contrata uma pá de caras que se tornam históricos: Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Benzema. E mesmo com esse novo projeto ali na temporada 9 e 10, então, eles simplesmente foram eliminados nas oitavas para o time do Lyon, com um elenco bem mais fraco comparado com o do Real Madrid. E o detalhe, o Real não conseguiu ganhar nem na ida, nem na volta. A ponto de depois dessa eliminação, o Guti, meio campista do Real, dizer o seguinte: não sabemos jogar jogos importantes. Tu vê, logo o Real Madrid não sabia jogar jogo importante. O futebol é uma doideira como muda, né? E aí parecia que eles seriam eliminados nas oitavas mais algumas vezes, né? Só que a brincadeira parou por ali. Os blancos foram sair desse pesadelo na temporada seguinte, 2010-11, né? Em vingança contra o Lyon, com gols de uma galera que aí passaria a brilhar muito nos anos seguintes do Real, né? Marcelo, Benzema, Di Maria. E aí dessa temporada em diante, foram simplesmente 8 Champions, chegando no mínimo nas semis e ganhando 4 vezes a competição. Então, pô, todo aquele sofrimento do torcedor merengue, né, foi lavado ali com juros. Hoje o colosso Real bota medo em qualquer um, mas naquele fim da década de 2010, vou te contar, nem o Lyon tava mais tremendo pros caras não, pô. Agora vamos pra Inglaterra então, e você sabe qual clube inglês tem mais participações seguidas na Champions? Se você acha que é o United, ou o City, ou o Liverpool, tá errado.
Desde que o Wenger assumiu o clube em 96, o Arsenal ficou de fora da champinha pela primeira vez somente na temporada 17 e 18. Foram 19 participações consecutivas, um feito realmente inacreditável. Só que mesmo disputando o torneio ali ano após ano, né, o Arsenal engatou uma sequência bem negativa no começo dos anos 2010, já que da temporada 10-11 até a 16-17, eles conseguiram cair nas oitavas simplesmente 7 vezes seguidas. E beleza que o Arsenal nunca ganhou uma Champions, eles não são o Real Madrid nem nada, mas pô, é um time grande que todo ano decepcionava. E essa história começa lá em 2010, 2011, quando o Arsenal pega o Barcelona nas oitavas. E aí, amigo, eles cruzaram com aquele time do tic-tac lá do Guardiola. Toma 1000 graus aí, ó. Tomaram 3-1 no Camp Nou com 2 gols do Messi. Um deles sendo um dos gols mais bonitos da Champions, né? Aquela cavadinha humilhante pra cima do Almunia. E na volta os Gunners até venceram por 2-1, mas não deu pra passar. E em 2011-12 foi a vez do Arsenal encarar o Milan, que tinha Ibrahimovic e Thiago Silva, quem lembra? E lá no San Siro os Gunners foram dominados por 4-0, meu amigo. Aí na volta quase foram heróis, meteram 3-0, mas não foi suficiente para reverter o placar, a cena continuava. Aí vieram então 2 eliminações seguidas pro Bayern de Munique, em 2012-13 caindo no critério do gol fora, e em 13-14 com uma decepcionante derrota dentro de casa. Aí beleza, 4 vezes seguidas. Agora em 14-15 veio a queda pro Mônaco, aquele do pré-Mbappé, digamos assim, que tinha Marcial, Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva. E o Arsenal meio que era azarado nos sorteios também, eu vou te falar um negócio, né, cara? Em 2015-16 veio o reencontro com o Barcelona, que não era mais aquele do Guardiola, mas deu azar de pegar outro time lendário, agora com Messi, Suárez e Neymar. Não deu outra, né? Perdeu de 2-0 no Emirates e 3-1 em Barcelona, num passeio do trio MSN, com cada um deixando seu golzinho contra os Gunners, com direito a golaço de Suárez, cavadinha do Messi, por aí vai. Só que se você achava que estava ruim, espera, porque na temporada 16-17 veio a 7ª eliminação seguida nas oitavas de final. E dessa vez o Bayern de Munique passou o carro, ou no caso o trator, né, o caminhão, com um placar agregado de 10-2, amigo. O Arsenal, finalista vencido em 2006, tava virando chacota. Na hora do sorteio das oitavas, todo ano já era sabido que eles pegariam um adversário forte e tomariam uma lapada. Só que aí o Arsenal finalmente falou, basta, já chega. Eu não vou mais ser eliminado nas oitavas. E não foram, eles realmente pararam por ali. Porque ficaram 7 temporadas sem sequer disputar a Champions League, meu parceiro. Ou seja, se tu somar tudo aí, são 14 anos de desgraça a nível europeu, pelo menos. Só voltou a jogar agora na temporada 2023-24. E dessa vez as coisas foram diferentes. Depois de perder na ida, eles conseguiram despachar o Porto na volta e finalmente retornaram para as quartas de final depois de 14 anos. A gente permanece na Inglaterra para falar do Manchester United, né? E a verdade é que eles andam de mal a pior na Champions depois da aposentadoria do Sir Alex Ferguson em 2013. Não que o Ferguson fosse um santo na competição, tá? Nas mãos dele o time colecionou algumas eliminações em oitavas e até em fase de grupos, mesmo quando o United tava bem a nível inglês, né? Mas entre 2008 e 2011, por exemplo, ele levou o time para 3 das 4 finais, cara, um negócio bizarro. E aí, desde que ele se aposentou, tivemos 11 edições de Champions, com o United jogando apenas 7 e jamais passando sequer das quartas de final. E o pior, nas últimas 3 vezes em que jogou a Champions, só colecionou vexames, se liga só. Em 2020 e 2021, os ingleses caíram no grupo com PSG, Leipzig e Istambul Basaksehir, totalmente passável, certo? Não pro United. O começo foi on fire com 2 vitórias, aí veio o primeiro tombo, né, uma derrota inesperada pro time turco. E aí quando faltavam 2 jogos para acabar a fase de grupos e com 9 pontos, bastava o United vencer o PSG em casa que passavam. Só que o Neymar tinha outros planos, né? Ativou o modo ousadia e alegria. O Marcial também tinha outros planos, perdeu esse gol aí inacreditável e o PSG venceu por 3-1. Aí o United chegou na última rodada, no desespero, e perdeu para RB Leipzig. Boom! Eliminado na fase de grupos. Lamentável, né? Só que isso aconteceria de novo na temporada seguinte. Se não fosse o robozão, Cristiano Ronaldo salvou o time várias vezes, com gols ali já no final das partidas contra Vila Real, Atalanta. Só que nas oitavas, o United empatou com o Atlético de Madrid na Espanha e tomou de 1-0 para os colchoneiros em Old Trafford, tomando o gol do Renan Lodge e deixando outra eliminação prematura no caminho. Aí em 2022-23 não classificou e agora voltou para jogar em 2023-24, conseguindo a proeza de fazer a sua pior campanha na história da Liga dos Campeões, meu amigo. Pô, o United ficou em último, com 4 pontos, num grupo que tinha Bayern, beleza, Galatasaray e Copenhagen. Pô, lanterna do grupo, meu irmão. O United chegou no fundo do poço e continuou cavando. E foi feio, tá? Com falhas bizonhas do goleiro Naná, derrota pro Galatasaray em pleno Old Trafford.
perdendo pro Copenhagen por 4-3. E a única vitória deles foi justamente contra o time dinamarquês, né? Que só aconteceu porque o Onana pegou um pênalti no último segundo do jogo. E o pior, meus amigos, no momento da gravação desse vídeo, não tem muita expectativa de que o United vai classificar pra Champions da temporada seguinte. Então o sofrimento não deve acabar tão cedo e é bizarro porque, pô, é um colosso esse clube, tá? E aí virou saco de pancada na maior competição do planeta, vai entender. E contando as histórias de outros clubes, a gente acabou passando por duas gerações do time do Barcelona que botavam medo em todos os times que eles enfrentavam, né? Só que desde aquela remontada magnífica contra o PSG na Champions de 2016-17, o Barça só tem colecionado humilhações na Champions, né? E talvez seja o caso mais emblemático aqui desse vídeo. Em 2017-18, já sem o Neymar e o Luiz Henrique, né? O Barça foi para sua terceira quarta de final seguida, agora contra a Roma. E na ida, o time de Messi e Suárez atropelou por 4-1. E aí a classificação, meus amigos, parecia garantida. Só que na capital italiana, o Barça não viu a cor da bola, tomou uma pressão absurda da Roma, com apenas 6 minutos de jogo tava perdendo por 1-0 gol do Seco. E aí tentaram se segurar, mas não deu. Perderam de 3-0 com aquele gol de cabeça do Manolas no finalzinho, sendo eliminados pelo critério do gol fora de casa. Era um vexame colossal para um time que em 2015 tinha sido campeão e que em 2017 tinha feito uma das viradas mais incríveis da história desse esporte. Tudo para na temporada seguinte tomar uma virada histórica também. Pô, inacreditável, né? Na temporada seguinte, 2018-19, o Barcelona enfrentou na semifinal o Liverpool. Aí você pensa, pô, chegou nas semis, como é que isso é um vexame? É uma grande campanha, mas é de novo pela maneira como as coisas aconteceram, né? Os blaugranas tiveram uma boa atuação no Camp Nou, com o Messi brilhando no fim e um 3-0 que era difícil de ser revertido. Mas aí o que eu acho que aconteceu? O Klopp ligou lá pra Roma, né? Pegou umas dicas e aí na volta em Anfield, novamente o Barcelona tomou um baile. Mais uma vez tomaram 1-0 no comecinho do jogo e aí na volta do segundo tempo, né? Os culés tomaram 2 gols em sequência do Wijnaldum e já na reta final da partida vem aquela jogada de gênio do Alexander-Arnold, cobrando um escanteio rápido no meio de uma zaga do Barcelona, que tava completamente desligada, atordoada, dormindo, e sai aquele gol cruel do 4-0 que elimina os catalães. Mais um vexame de proporções intergalácticas, né? Aí na temporada 2019-20 veio o técnico Quique Setien e com ele 3 recordes nada agradáveis, se liga. A maior goleada sofrida pelo Barça em competições europeias na história, a maior goleada sofrida pelo Barça em 74 anos, e a maior goleada da história das quartas de final da Champions. Isso tudo aconteceu porque na temporada 19-20, né, em jogo único por conta da pandemia, o Barça enfrentou o Bayern de Munique, avassalador, comandado pelo Hansi Flick. E parecia que naquele jogo lá o Windows do Barça deu tela azul, porque o time piscou e já tava 4-1 pros alemães com 30 minutos de jogo, cara. No final das contas foi com requintes de crueldade. O Miller despejou toda a sua raiva de qualquer motivo no Barcelona. O Coutinho, que estava emprestado pelo Barça aos bávaros, meteu um passo pra gol, meteu 2 gols e fechou o caixão do time culé num 8-2 histórico que ninguém nunca jamais esquecerá. E aí o Barça conseguiu um hat-trick de vexames na Champions League. A cada temporada parece que o time parava um degrauzinho abaixo. E 2020-21 parou nas oitavas, com direito a um 4-1 pro PSG, tomando hat-trick do Mbappé em pleno Camp Nou. Para fechar as humilhações, na temporada 21-22 não passou nem da fase de grupos, ficando em terceiro ali num grupo com o Bayern, Benfica e Dinamo de Kiev, tomando mais 2 traulitadas dos carrascos da Alemanha, né? Já em 2022-23 o Barça morre de novo na fase de grupos e de novo tomando uma sapuletada do Bayern de Munique, que já virou uma espécie de rivalidade, né? Uma rivalidade com uma espécie de divisão de tarefas, né? Um só bate e o outro só apanha. É triste porque a reta final do Messi no Barça ficou marcada por isso aí, esses vexames em sequência, né? E depois o pós-Messi foi complicado também. Não permita que o Eurofoot passe vergonha igual ao Barcelona. Ajuda o nosso trabalho a crescer, pô. Se você tá curtindo esse vídeo, tudo que eu peço é pra você deixar o like ali embaixo, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente, beleza? Realmente faz bastante diferença. E esse lance do Barcelona perder o gás a nível europeu aí não é um caso isolado, né? O Milan é outro. Por exemplo, depois do título da Champions que eles ganharam em 2007, só voltaram a disputar uma semifinal 16 anos no futuro, quando caíram para rival Inter. Mas nesse meio tempo, rapaz... Começamos então, na temporada 2007-2008, o atual campeão da Champions, o Milan, né, tinha ainda no seu elenco Pipo Inzaghi, tinha o Kaká e caiu nas oitavas de final pro Arsenal, tomando 2-0 no jogo de volta em pleno San Siro. Isso veio junto com uma campanha ruim na Série A que não classificou o Milan para a Champions seguinte.
Aí na temporada 2009-10 a gente tem a saída do Ancelotti e a chegada do Leonardo para técnico do clube. E aí o nosso querido Léo, ali um técnico um pouco mais inexperiente, né, foi pra Champions e tomou uma aula de futebol do Sir Alex Ferguson, exatamente. O United venceu o Milan por 3-2 na ida e na volta meteu 4-0 no Teatro dos Sonhos, com o Rooney brilhando nos 2 jogos. E a fase ruim ainda iria demorar para acabar. O Allegri assume a equipe, mas continua preso nas oitavas da Champions. Na temporada 10-11, o adversário foi o Tottenham. E nem contra o poderoso galão de Londres, o Milan conseguiu avançar de fase. Tomaram um gol do nosso querido Peter Crouch, o gigantesco, e foram para casa mais cedo. E aí na temporada seguinte, eles caem nas quartas para aquele Barça do Guardiola. Então beleza, uma colher de chá aí pro time do Milan, né? Mas em 2012-13 eles têm um reencontro com o Barça, que já não tinha mais o Pepe no comando. Os rossoneiros saem na frente, vencendo em casa por 2-0, um grande resultado. Só que mesmo enfrentando um novo Barça sem o Pepe, o Milan viu o Messi bailar no Camp Nou, metendo doblete numa sacolada de 4-0. E aí, cara, nessa época você já compara as duas escalações assim e fica clara a diferença de elenco, né? Pô, de um lado tinha o Messi, amigo, do outro tinha o Niang. Aí realmente complica, né? E continuaria, vamos lá. Na temporada 13-14, agora com o Seedorf no comando, o Milan encarou nas oitavas o Atlético do Diego Simeone, né? Que vivia uma temporada mágica ali e os italianos não deram nem pro cheiro. O Kaká já estava de volta, mas eles perderam de 1-0 em casa e na volta os colchoneiros brincaram e golearam por 4-1 com 2 do Diego Costa. É importante ressaltar que nesses anos aí, o Milan tinha rompido com o Ancelotti, que estava quase uma década no clube, né, e era muito vencedor, e também passava por uma reformulação depois da saída ou da aposentadoria de muitos jogadores da velha guarda, e as coisas não estavam indo bem. Só que depois ficou claro que essa sequência ruim deles na Champions, na verdade, era uma espécie de último respiro de um gigante que estava mal, mas conseguia resistir, pelo menos jogar a Champions, né? Só que depois disso foram simplesmente 7 anos sem sequer jogar a Champions, cara. E o Milan tem um agravante, que eles são o segundo maior vencedor da Liga dos Campeões. Então eles ficarem de fora por tanto tempo é um negócio simplesmente inaceitável. E talvez seja algo até sintomático, né? Desde a saída do Ancelotti de 2009 até 2019, o Milan teve 10 treinadores diferentes, com o Allegri fazendo um bom trabalho sim, mas ninguém conseguindo se firmar muito até a chegada do Pioli. E é aquela coisa, só voltou pra Champions em 2021-22, foi lanterna do grupo, depois teve aquela campanha de semis em 2023, né? Muito boa, só que agora em 2023-24 caiu de novo na fase de grupos no grupo da morte. Então assim, Milan e Champions tem uma relação mais do que especial, a gente sabe, né, pela história, mas digamos que eles estão brigados, né, faz um tempinho já. E os torcedores da Inter de Milão podem parar de rir, que agora o negócio é com vocês. Na temporada 18-19, entrou num grupo com Barça, Tottenham e PSV. E aí, pô, depois de um tempão sem jogar Champions e tal, retornaram com o pé direito, vencendo os 2 primeiros jogos, mas seriam as únicas 2 vitórias dos caras. Depois eles terminaram em terceiro na fase de grupos. Aí em 2019-20 a Inter foi sorteada em um grupo difícil, né, com Barça, Dortmund e Slavia Praga. Resultado, ficou em terceiro de novo, mais uma eliminação na fase de grupos. E aí veio 2020-21, os torcedores da Inter de Milão já desiludidos, né? E o que aconteceu foi que a Inter foi ainda pior na fase de grupos. E tipo, o grupo nem se compara aos anteriores, beleza? Naquela temporada a chave tinha Real Madrid, tranquilo, mas os outros 2 clubes eram o Shakhtar Donetsk e o Borussia Mönchengladbach, com todo respeito. Agora, os Nerazzurri conseguiram a proeza de ser lanterna desse grupo aí, pô. E o mais doido é que esse time da Inter, que foi dilacerado na Champions, terminou a temporada como campeão na Itália. É mole? E se a gente falou de alguns times que são colossos na Champions, vamos falar agora da Juve, que é a senhora vice. A gente bem sabe que a Juve jogou 9 finais e perdeu 7. Só que eles são um clube, obviamente, gigantesco na Itália e também muito fortes a nível europeu. Só que os caras vêm de anos bem abaixo na Champions, se liga só. Na temporada 19-20, a Juve pegou o Lyon nas oitavas. E os franceses venceram em casa por 1-0 e na volta, a Juve até venceu com 2 gols do CR7, mas o 2-1 não foi suficiente, porque no critério do gol marcado fora de casa, a Juve acabou sendo eliminada, para um time supostamente bem mais fraco. Chegou na temporada seguinte, em 2020-21, agora com o ídolo Andrea Pirlo no comando, né? E os bianconeri chegaram grandões aí pro mata-mata contra o Porto e tal, tentando se aproveitar daquela mística do Cristiano Ronaldo na Champions, afinal o robozão vestia preto e branco. E essa eliminatória foi sensacional. Na ida deu 2-1 pro Porto lá em Portugal, e na volta a Juve começou saindo atrás do placar, mas mesmo sem gol do Cristiano brilhando
brilhou a estrela do Chiesa, que empatou e virou o jogo no segundo tempo, e a decisão foi pra prorrogação. Mas se tinha um Tuga inspirado nesse jogo, meu parceiro, era o Sérgio Oliveira. Ele fez ali o jogo da carreira dele, né, e marcou o seu segundo na partida aos 115 minutos de jogo, já na prorrogação, numa falta de muito longe. O Rabiot fez o 3 a 2 para Juventus, mas já era tarde demais, porque esse 4 a 4 no agregado, mais uma vez eliminava a velha senhora nos gols fora de casa. Aí pra você entender o tamanho de um time da Juventus cair 2 vezes seguidas nas oitavas, né, foi a primeira vez na história deles que isso aconteceu. O Pirlo foi mandado embora, pro seu lugar voltou o Massimiliano Allegri, mas nem ele deu alegria aos torcedores. Na temporada 21-22, o adversário nas oitavas foi o Villarreal, e já sem o CR7, a Juventus empatou na Espanha em 1 a 1. E aí no jogo de volta em casa, o jogo tava 0 a 0 até os 32 do segundo tempo. E aí tu pensa, o tão criticado gol fora de casa, que eliminou a Juventus nas 2 edições anteriores, tava classificando os caras agora. Só que aí deu pane no sistema, né, da velha senhora lá, e a Juve simplesmente tomou 3 gols no intervalo de 14 minutos. 3 a 0 goleada? Não sei, mas eles tomaram de 3 do Submarino Amarelo e foram eliminados mais uma vez nas oitavas. Mas calma. Tem mais vergonha pela frente. Isso porque, senhores, a Juventus foi jogar a Champions na temporada 22-23 agora. E o grupo tinha PSG, Benfica e Maccabi Haifa. Tudo bem, não era dos grupos mais fáceis não, né? Só que os italianos perderam 5 jogos, venceram 1, por pouco não foram lanternas do grupo e caíram na fase de grupos. E cara, o mais chocante, eu acho, né, é que eles perderam pro Maccabi Haifa, que é um time que tinha tomado de 6 a 1 do Benfica e de 7 a 2 do PSG. A Juventus foi lá e perdeu pra esse time aí. E aí pra fechar o caixão com chave de lixo, né, a Juventus tomou uma punição na tabela do campeonato italiano por causa dos pontos perdidos, não classificou pra Champions na edição 23-24, a primeira vez que eles ficaram fora da competição desde a temporada 2011-2012. Realmente uma sequência inacreditável para uma Juve que tinha sido finalista em 2015 e 2017, né? Para esses clubes todos em má fase na Champions, ficou alento do que aconteceu com o Real Madrid, né? Os caras estavam lá passando vergonha temporada depois de temporada, e aí, meus amigos, uma hora o projeto deu certo, o negócio vingou. Ou a própria Inter, né? Teve esse momento de vexame também, mas recentemente bateu finalista. Enquanto tiver uma bola rolando no campo verde, haverá esperança no coração do torcedor iludido. Se você gostou desse vídeo, colabore com o Eurofut. Por favor, deixa o likezão antes de sair, que ajuda muito o nosso canal. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!